Então vamos começar com a primeira tarefa, que é configurar o Composer, né? Então vou jogar aqui para in progress, converter para uma issue do nosso projeto, vou atribuir a mim mesmo o desenvolvimento dela e vou criar branch para essa tarefa. Então vou usar o padrão de ter o meu usuário do Git abreviado, o número da issue, o que ele é, um chore, né? Não é uma feature, e aqui e o nome Setup Composer. Vamos criar essa branch criada. Vamos lá para o nosso VS Code. Vamos garantir aqui que o nosso main está atualizado. Vamos dar um git fetch orange para trazer aqui as referências às novas branches. E vamos fazer o git checkout para a branch que a gente acabou de criar. Feito isso, pessoal, a gente pode dar início às configurações necessárias para o Composer. Então, pessoal, aqui a gente primeiramente vai configurar o Composer, né? Nós vamos dar uma olhada aqui no site do Composer, ele tem várias opções de instalação, né? Na verdade, tem primeiro instalar e depois configurar, né? Então, a gente tem aqui algumas opções de configurações. E aqui a gente vai utilizar usando o Docker, na verdade, né? Usando aqui a imagem do Docker. Então, tem aqui até o exemplo de como fazer e como executar um comando, por exemplo, install. Para facilitar um pouco o nosso trabalho, a gente vai inicialmente fazer a configuração no docker-compose.yaml. Então, a gente vai fazer aqui Composer, criar um container para o Composer, né? Vamos definir qual imagem a gente vai utilizar. E a imagem aqui, pessoal, ele pega Composer direto, né? Faz o Docker Composer. E se a gente olhar o Docker Hub, o repositório oficial aqui do Composer, a gente tem várias versões. E a que a gente vai utilizar aqui vai ser a 2.7.2. Então, Composer, nome da imagem, Composer 2.7.2. Essa é a imagem que a gente vai utilizar. E se a gente olhar na execução do comando, a gente precisa fazer um mapeamento também do volume, né, do diretório corrente para a pasta app. Então, vou fazer o mapeamento dos volumes e aqui a gente vai mapear o diretório corrente para a pasta /app lá do container que está executando a imagem do Composer. Porque o Composer ele vai escrever no diretório app e esse diretório vai ser sincronizado com o nosso repositório local. Então, o primeiro comando que a gente vai executar é docker compose run -rm composer init para fazer a criação do arquivo composer.json, que é onde a gente vai definir as nossas dependências. Então, ele vai perguntar a pasta root, vai ser a padrão, descrição. Não vou colocar o autor, vou pedir para fazer o skip, né, pular. Também não vou definir uma minimum stability. E aqui o package type, vou deixar o default, né, que é o vendor. Licença não vou pôr. Não quero pôr nenhuma dependência nesse momento e nem nenhuma dependência de desenvolvimento nesse momento. E aí a gente vai utilizar aqui o autoloading classes através do autoloading no Composer. Isso vai deixar o nosso código mais interessante, mais legível e vai evitar vários requires. Então aqui eu vou só dar um enter para continuar. Ele gerou o padrão. Vou executar um yes e percebam que ele vai criar uma pasta vendor e um arquivo composer.json. E aqui eu quero mostrar para vocês, pessoal, que eu tenho um problema aqui que ele gera esse arquivo, mas eu não tenho permissão descrita nesse arquivo. Então, eu não vou conseguir modificar esse arquivo caso eu queira modificar.
esse arquivo. Como, por exemplo, eu quero modificar aqui o outload para ser esse diretório. Eu não consigo porque eu não consigo salvar, porque eu não tenho permissão, porque foi criado com o usuário do container que está rodando a imagem do Composer. Então vamos corrigir isso antes de seguir. Então vou cancelar a execução aqui. Vou apagar o arquivo do composer.json usando sudo, né? E também vou apagar a pasta vendor, um sudo rm-rf na pasta vendor. Para apagar, foi aqui ele gerou. Voltando para o nosso definição do nosso composer, eu vou definir aqui o usuário, que é o 1000, e o grupo sendo o 1000 também. Normalmente nos Linux, pessoal, o ID do usuário é o 1000 e do grupo é o 1000, do usuário que está em execução. Se eu definir o usuário 1000 e 1000 do Composer, eles vão ter o mesmo ID, então os dois vão poder escrever no arquivo. Independente do nome, ele vai ser vai permitir a escrita pelo ID. Então vamos voltar aqui e executar novamente docker compose run -rm composer init para definir essas configurações iniciais. Package name default, que é o vendor, né? Description, não quero colocar autor, não quero definir uma estabilidade mínima ali das versões dos pacotes. O package type, vou deixar o default, licença não vou definir. Não quero incluir nenhuma dependência neste momento, nem para desenvolvimento. Vou usar o PSR4, que é o PHP Standard Recommendation 4, que diz respeito ao autoload das classes, né, o mapeamento de autocarregamento das classes. Então aqui eu vou deixar. E vou confirmar a geração desse arquivo. Também vou adicionar esse arquivo, assim como a pasta vendor, na verdade a versão lock desse arquivo e a pasta vendor no git ignore. E por fim a gente tem configurado o nosso composer. Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui o composer.json e também o git ignore alterado aqui para a pasta vendor, né? Tá lá. Na verdade eu falei composer.json.lock também, mas ele não vai para o git ignore. Então é só corrigindo aqui a minha fala. Dando continuidade, pessoal, para a gente fazer o mapeamento das classes, a gente precisa fazer algumas alterações no nosso arquivo. E aqui, se a gente entrar no PHP Standard Recommendation, eles têm várias recomendações aqui. Inclusive, esse é um guia de estilo de codificação que a gente vai usar posteriormente com os linters aqui. Mas o que nos interessa nesse momento é o Outload Standard, que é o padrão para carregamento de classes no PHP. Então, esse cara que a gente vai utilizar e configurar na nossa aplicação. Então, vamos lá fazer essas configurações. Então, aqui o vendor ele gerou um arquivo outload que a gente precisa carregar para que o PSR4 funcione, o outload das classes funcione. Então, eu vou mudar aqui nas nossas páginas, primeiramente no index. Ele não vai mais carregar essa classe aqui. Ele vai carregar aqui o require /var /ww /config bootstrap.php, que seria o arquivo de configuração da nossa aplicação. Claro, esse arquivo ele não existe e nem a pasta. Então vamos criar a pasta que vai ter esse arquivo, né? Na verdade a pasta se chama config, né? E dentro dessa pasta a gente vai criar o arquivo bootstrap.php, que é esse arquivo que a gente vai definir inicialmente o carregamento de quem? Do outload do vendor ou outload do composer, né? Então aqui a gente vai fazer a definição, então vamos voltar um diretório, né? Pegar o diretório corrente, voltar um diretório, abrir a pasta vendor e dele o arquivo outload.php. Então ele vai carregar para nós
o outload, e aí vai permitir fazer o outload das classes. Mas para isso funcionar correto, a gente precisa modificar aqui algumas coisas. Por exemplo, o nome das pastas a partir do app, ela deve começar com maiúsculo, então vou mudar aqui controllers e os models também em maiúsculo. O views não precisa modificar porque dentro dele não vai ter as classes. E aqui o problems, eu preciso também definir um namespace para ele, que vai ser app/models. E aí, para a gente ter esse mapeamento correto do app, quem que é o app? É aqui que a gente define o app. Então o app está root/app, e na verdade é só app. E aqui vai ser quem? A pasta app do nosso projeto, que é esta aqui. E a partir dela, a gente vai ter o models e também o controller. Então percebam que aqui a gente não vai usar mais o require, vai definir o namespace app/controllers, que é o nosso namespace. E agora para a gente usar essa classe, simplesmente a gente vai dar um use app models problem, e ele vai permitir fazer o uso dessa classe. Então não preciso mais do require. E aqui tá tranquilo, né? E lá no nosso index, mesma coisa. A gente vai dar um use app controllers problems controller para usar o nosso controle. Então aí vai ficar mais fácil de gerenciar o mapeamento das nossas classes. Então, feito isso, pessoal, vamos ver se o nosso projeto continua funcionando, né? A gente só fez uma refatoração e aqui ele deu erro para carregar o Problems Controllers. Por que que esse erro acontece? Porque sempre que a gente modifica aqui o composer.json no que diz respeito aos autoloads, a gente precisa também executar um comando chamado dump outload, para ele fazer o dump dos outloads da nossa classe, ele identificar quem quer os outloads. Então vamos executar o comando docker compose run -rm composer dump outload. Então ele vai fazer o dump dos outload, porque a gente modificou aqui, ou seja, ele atualizar os arquivos que ele faz o carregamento. Agora voltando para cá, a nossa aplicação funciona normalmente, já usando aqui os namespace e os use, né, quando necessário carregar uma classe. O que nos resta agora, pessoal, é modificar as demais páginas para fazer o uso do outload e do nosso arquivo bootstrap de configuração. Então vamos fazer isso. Então vou aproveitar e copiar esses dois arquivos, né? Ainda o require bootstrap é necessário, né? A gente vai aprender a simplificar isso também no futuro quando a gente fazer o nosso sistema de roteamento. Mas por enquanto ele vai ser necessário em todas as páginas. Mas percebam que a partir dele já simplifica bastante o nosso projeto pelo outload das classes, né? E deixa mais claro que classes a gente está utilizando por definir um padrão de outload. Então só vou modificando aqui para todos continuar funcionando. E por último, o update. Então aqui a gente já modificou todos, vamos ver se nosso sistema continua funcionando. Vamos visualizar, ok. Vamos tentar remover. Erro de permissão, né? Aqui é o nosso chmod 666 para os outros também poderem escrever. Então vamos lá. Agora sim ele apagou e vamos registrar para ver se ele registra também. E aqui está registrado. Edição também funcionando. Então aqui a gente já conseguiu fazer aqui o outloading correto das nossas classes através do Composer e modificando o nosso sistema para fazer esse outload corretamente. Então, só revisando, a gente fez a definição aqui do container do Composer, precisou definir o usuário com ID 1000 e 1000,
que é o ID, normalmente é o ID do usuário Linux, pode ser que em algumas versões seja diferente, e aí vai precisar ajustes. Configuramos aqui o Composer Outload, definimos, o composer.json através do comando docker compose run --rm composer init, que ele gerou esse arquivo para nós. E a partir dele, a gente modificou aqui para a pasta app, né, para fazer o outload. E aí modificou os vários arquivos, aqui vamos pegar um exemplo do index, novamente, para fazer o outload da nossa classe, dando require no nosso bootstrap, que por enquanto só faz o require do outload gerado pelo composer. E aí a gente refatorou para usar o namespace e o use, ou seja, o outload psr4 na nossa aplicação. E por último, o que a gente precisa fazer é o commit e o envio da PR desta parte da nossa atividade aqui, que é a instalação e configuração do Composer. Então vamos fazer isso. Então vou dar aqui um git status. Para a gente ver os arquivos modificados. Dá um git commit -am setup composer. Ou a gente fez a configuração do Composer. Percebam que eu esqueci de dar um git add. Então vou fazer o commit novamente. Com a opção -amend para ele refazer o último commit. E aí a gente vai ver aqui que se eu der um git log, estou aqui com o setup composer e o update do readme, que era anteriormente. A gente até podia fazer a atualização aqui do readme para executar o composer e tal, mas como a gente não tem nenhuma dependência ainda, vou deixar para a gente fazer posteriormente. Vamos lá, git status. E agora a gente já sabe que foi mandado, né? Já fez o commit, agora a gente precisa dar um git push orange, mandar esse branch pro repositório remoto, né? As alterações, né? Porque ele já está lá. E estando no repositório remoto, a gente vai... eu preciso abrir o repositório aqui, não tá. A gente vai no repositório e vai criar a PR. Então a gente tem o repositório problem track, ele identificou. A gente vai criar a PR, setup composer, aqui nossa PR template, né? Aqui, configuração do composer. O eixo é o 19. A descrição é configuração do composer com psr4 para outload de classes. O autocarregamento de classes, né? Sem a necessidade de usar o require. Então aqui, esta parte aqui é um char. Ou seja, são configurações essenciais para o nosso projeto, mas não uma feature em si. E aqui vamos deixar como uma hora de desenvolvimento. Então, criada a PR. A gente já fez a criação. E aqui que vai entrar o nosso CI depois. Você pode ver os arquivos modificados. São 14 arquivos modificados no total. E vamos fazer aqui o merge, squash and merge, do nosso branch com o principal. E aí, por último, remove esse branch para a gente não ficar com o lixo na nossa, com um monte de branch lixo no nosso projeto. E nesta etapa é isso, pessoal.